tá? Vamos começar então, coloquei para gravar agora. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Gente, tem alguém com o microfone ligado? Tá com barulho? Pronto. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem, né? Sim, perfeitamente. Sim. Estão visualizando a minha tela também, né? Da inspeção de monitoramento? Sim. Bom, então vamos lá. Quando nós falamos sobre custo da qualidade, nós precisamos entender que essa corrida pela qualidade, ela foi impulsionada pela competitividade do mercado de trabalho e estimulada pela globalização que nós nos encontramos atualmente. Então, assim, com o ambiente competitivo em que as empresas se encontram hoje, na situação em que elas estão, a qualidade ela se tornou uma peça fundamental para a sobrevivência dessas empresas, para a sobrevivência desse ambiente competitivo, para que elas possam se sobressair. E para manter essa sobrevivência, as empresas elas precisam manter essa sobrevivência, os gastos são muito grandes para que elas consigam se manter nesse processo. Mas eles serão ainda maiores para aquelas que ainda não trabalham, tendo como objetividade a qualidade do seu produto ou serviço. Então, só para que a gente possa entender um pouquinho melhor como funciona o custo desse processo produtivo, nós precisamos entender que a estrutura desses custos ela é fundamental para a manutenção das empresas e estão diretamente ligados ao programa de qualidade. E esse programa de qualidade, dentro dos custos de uma empresa, eles podem ser divididos em diferentes tipos, que é esses tipos que eu coloquei para vocês aqui. Por exemplo, existem os custos fixos e variáveis existentes dentro de uma organização, os custos diretos e indiretos, os eficientes e os ineficientes, os semivariáveis ou semifixos, os custos primários de transformação. Então, assim, só para que a gente possa entender um pouquinho sobre como funciona cada um desses custos, nós precisamos ter em mente que ele é fundamental para o desenvolvimento da nossa organização. Para que a nossa empresa possa ir bem, nós precisamos colocar em prática realmente toda a nossa gestão de qualidade, para que aí sim a empresa comece a produzir, tendo uma redução significativa nesses custos. Quando nós tratamos dos custos fixos e variáveis, nós falamos que esses custos são considerados os custos fixos, como o próprio nome já diz, eles não são alterados pelo volume de produção. Quanto aos custos variáveis, aumentam e diminuem conforme a sua atividade, conforme a atividade da empresa. Ou seja, eles estão ligados ao volume da produção. De acordo com o que nós vamos produzindo, esses custos vão aumentando ou não. Quando nós falamos dos custos diretos e indiretos, é todo o custo de insumo, material de mão de obras, equipamentos, diretamente associados ao serviço. Ou seja, já os custos, isso aí nós estamos falando dos custos diretos, quando a gente trata de custo direto. Agora, quando a gente fala de custos indiretos, nós falamos daqueles que não são identificados no produto, como, por exemplo, uma depreciação, um seguro, ou entre outros. No momento em que ele vai perdendo o seu valor, ele começa a entrar como custo indireto dentro da nossa organização. E a mesma coisa a gente fala de custos eficientes e ineficientes. Às vezes a gente pensa, meu Deus, quanto tipo de custo tem dentro de uma organização? E realmente, existem vários tipos de custos que, se nós não nos atentarmos para eles, acaba que a gente, se nós não nos atentarmos, nós acabamos conseguindo um alto índice de prejuízos, um alto índice de custos desnecessários para a nossa organização. E os custos eficientes, espera só um pouquinho que tem alguém entrando aqui. Pronto. E os custos eficientes são aqueles que são utilizados em toda a sua totalidade, sem desperdício algum. E já os ineficientes, eles geram desperdícios, como, por exemplo, temos no setor de corte de uma empresa o desperdício de matéria-prima ou o retrabalho por uma atividade mal executada. Isso aí ele entra como custos ineficientes, que está gerando prejuízos para a organização. Já os semivariáveis e os semifixos,
eles variam de acordo com a atividade desenvolvida. Por exemplo, uma energia elétrica, despesas com conta de água. Nós sabemos que, de acordo com o decorrer do mês, esses valores eles vão sendo alterados, eles vão mudando. Às vezes pode coincidir os mesmos valores, mas assim como pode coincidir, eles podem variar. E é por isso que eles são semivariáveis ou semifixos, justamente por conta dessa atividade que vai ser desenvolvida. Precisa determinar qual vai ser a atividade desenvolvida para que nós possamos entender realmente o que é que vai ser gasto naquele mês ou não. Custo primário. O custo primário é a soma dos custos relacionados ao material utilizado, como a embalagem do produto, a mão de obra direta e a matéria-prima que são utilizados. Então, assim, essas descrições relacionadas a esses custos de material que nós consideramos como custos primários. E já os custos de transformação é a somatória de toda a produção, exceto a matéria-prima e os outros elementos adquiridos. É o custo do esforço realizado pela empresa. Nesse caso aí, entra bastante mão de obra e algumas outras situações que nós podemos colocar como custo de transformação. E quando nós tratamos sobre esses números de redução de desperdícios, no ganho na produtividade e o aumento da lucratividade acontecem de forma rápida quando nós fazemos esse investimento na qualidade. Muitas vezes, mesmo antes de nós finalizarmos o processo de implantação e efetivar a certificação da qualidade nesse processo, a gente já começa a ver os resultados. Então, assim, os resultados desse processo de implantação da qualidade, eles devem ser medidos para servirem de incentivo para a manutenção do programa. Não é só fazer a implementação dele, não é só criar esse programa, criar esse processo de qualidade, é dar manutenção para que ele realmente funcione da maneira correta, para que ele flua da melhor maneira. Porque uma vez que os resultados se tornam de forma práticas, visíveis e compreensíveis para aqueles envolvidos no processo, ele se torna mais fácil para aceitação e para adaptação. Agora, nós precisamos não só colocar ele em prática, mas também nós precisamos fazer as manutenções devidas para que aquele processo não fique apenas no início, mas com que ele tenha uma vida vitalícia, para com que ele tenha um tempo de vida nesse processo. Então, assim, é considerado desperdício tudo aquilo que não agrega valor ao produto, resultando em gasto de dinheiro e de tempo. Então, assim, o desperdício ele pode gerar ainda custos desnecessários ao produto, aumentando o seu valor. E se nós fazemos esse aumento de valores por conta de desperdício, nós podemos estar perdendo clientes por conta disso. Então, assim, se vocês observarem aí embaixo, nessa estrutura que eu montei, vocês vão observar que dentro dessas perdas e desperdícios estão juntos as especificações, estocagem, aquisições, recebimentos, o processamento, entregas, estoques, as pós-vendas, as inspeções que devem ser feitas, as embalagens. Então, assim, são um conjunto de fatores que geram as perdas ou os desperdícios. E que tudo isso, dependendo da maneira como nós colocamos, eles vão acabar agregando valor ao nosso produto de maneira negativa, não de maneira positiva. Isso vai acabar resultando perda do dinheiro ou até mesmo da execução daquele produto ou daquele serviço. Então, assim, é isso que nós precisamos ter em mente. E para que a gente possa ter uma melhor compreensão sobre os diferentes tipos de desperdício, eu categorizei alguns aqui numa sequência, na nossa próxima sequência, para que nós possamos entender melhor sobre esses tipos de desperdício. Quando nós falamos de desperdício por superprodução, nós estamos nos referindo que o seu conceito diz que é produzir itens com muita antecedência e em quantidade maior que a necessária, gerando aumento de estoque e ocupação de grandes áreas. Vamos citar aqui um exemplo. Quando nós falamos de superprodução, vocês devem se lembrar daquela época em que se tornou obrigatório o uso de extintores, né? Nos veículos, nos automotores. Então, assim, houve toda aquela demanda. E, obviamente, todas as fábricas de extintores começaram a ter uma superprodução
a produzir bastante porque estava tendo uma demanda maior. Só que logo em seguida, essa determinação foi revogada, ela foi cancelada. E aí não passou mais a ser obrigatório o uso dos extintores. Então, o que aquela fábrica ficou? Com uma superprodução. Eles produziram itens com muita antecedência e em quantidade maior que a necessária para o momento e gerou, assim, um aumento no seu estoque de ocupação. Que isso acabou resultando em quê? Em prejuízos, em custos que não eram que não eram necessários para aquele momento. Na empresa de vocês, tem alguma situação que vocês lembram, que vocês já passaram por isso? Tipo, Elisandra, ou a Daí, a Mayra, a Cristiane, vocês no trabalho, Fábio, que já entrou aí também na nossa aula. Como é que vocês colocam essas situações? Já passaram por situações assim? Eu me lembro e nunca passei por uma situação assim. Tem lembrança? Da empresa ter produzido com um estoque maior? Para nós, ocorreu de nós fazer um pedido grande e na hora de carregar o cliente cancelar o pedido. Só que daí esse material foi distribuído daí entre outros depois, né? Foi repassado. Mas isso já ocorreu, um pedido grande até. Meu senhor, então assim, e isso foi com um único cliente e resultou num pedido grande que provavelmente gerou um alto custo. Agora imagina quando isso E acontece. esse ainda por cima foi no final do ano, que tava tudo apertada, né? Foi feito para entregar e na hora o cara cancelou. Mas nesse caso aí, teve consequências para o cara com o cancelamento ou daí? Ou simplesmente foi cancelado e pronto? Nessa parte a gente não tem conhecimento. Mas é que nós falamos, teria que ter, né? Pela quantidade investido, tempo investido em si. Exatamente, é uma responsabilidade, né? No momento em que você firma um contrato sobre determinado serviço ou produto que você quer, você está dando a sua palavra e provavelmente firmando acordos ou contratos, né? E você tem que segui-los. Então, assim, nós precisamos muito nos atentar, tanto quanto clientes, tanto quanto fornecedores. Porque às vezes nós, como empresas, pensamos, não, mas aí a gente está recebendo o pedido. Mas a gente tem que ter essa ciência, ter esse cuidado para saber se realmente aquilo vai ser necessário, se nós vamos fazer a utilização daquilo tudo, ou se não é uma produção com muita antecedência, que vai acabar gerando um custo do processo produtivo desnecessário. E existem outras situações, além desse desperdício por superprodução. Existe também o desperdício pela espera, que no caso são definidos por instalações e colaboradores ociosos, gerando custo. Algumas causas podem ser a demora na preparação, falta de produção sincronizada ou possíveis falhas no sistema produtivo. Bom, um exemplo que eu posso citar para vocês bem interessante sobre esse desperdício pela espera, eu trabalhei por 2 anos numa obra da Vale do Rio Doce. E quando nós trabalhamos com a Vale, nós não imaginávamos que era uma empresa tão criteriosa com relação a alguns processos para início das atividades. E com isso, eles colocavam, a pessoa era admitida, só que a pessoa, para poder executar o seu trabalho, ela precisava passar por uma série de treinamentos, por uma série de capacitações, e depois de tudo isso, ela precisava ter um documento que era chamado passaporte, que daria um visto para que ela tivesse acesso aos canteiros de obra, aos canteiros onde ela iria executar essa atividade. Só que esse documento, para ser liberado, existia muita burocracia. Então, algumas pessoas elas eram contratadas e, dependendo do nível de treinamento que ela precisava, ela ficava 3 meses ociosa, recebendo sem fazer nada, literalmente sem fazer nada. Ela ia para o trabalho, ela ficava sentada em uma salinha, dava o horário para ir embora, ela voltava. Então, assim, é um desperdício para a empresa, é um custo no processo produtivo, por mais que ela, exatamente, porque ela não está nem produzindo. Então, é um custo muito grande de mão de obra, é um custo, é um desperdício de espera, sem necessidade. Então, assim, isso é apenas algum exemplo que eu estou citando para vocês no ramo de colaboradores. Existem inúmeros outros que são focados pela espera. Às vezes, a falta de produção,
no momento, aí fica aquele grupo de pessoas ociosas. Então, assim, são apenas pequenos exemplos que nós podemos citar pela espera no local de trabalho. Existe também o desperdício no transporte, que nesse caso aí é para verificar o layout do sistema produtivo, a fim de reduzir o tempo de produção e os recursos, como otimização de espaço, de pessoas e de materiais. Às vezes, quando nós falamos nesse desperdício de transporte, as pessoas logo pensam que nós estamos nos referindo à maneira como a mercadoria vai ser transportada, como vai ser entregue. Não. Às vezes, nós estamos nos referindo sobre a maneira como o processo é realizado dentro do local de trabalho. Existia um jeito da gente mudar o layout do nosso local de trabalho para que tudo ficasse sincronizado de uma maneira melhor, para que as coisas fluíssem de maneira melhor, numa ordem mais significativa, numa ordem mais produtiva, que fosse reduzir aquela ida e aquela volta das pessoas de um lado para o outro sem necessidade. Então, assim, quando nós nos referimos a desperdício de transporte, nós estamos falando muito disso, sobre o layout do local que nós trabalhamos, para saber se ele realmente está de acordo com o que nós estamos fazendo, ou se existe uma maneira que nós possamos deixar aquele local de trabalho mais fácil, mais produtivo, com uma maior otimização do seu espaço, do tempo das pessoas que estão lá. Então, assim, não é só do translado da mercadoria ou do serviço até a pessoa, é sobre a maneira como nós realizamos esse processo dentro do ambiente. Desperdício de movimento é a ineficiência da operação, que nesse caso são a procura por peças, formulários ou equipamentos. Então, assim, às vezes nós perdemos muito tempo procurando peças, procurando formulários, algum equipamento, mas simplesmente porque não existe uma sequência, porque não existe uma organização naquele local, isso acaba gerando um desperdício de movimentos ou até mesmo de pessoas para poder fazer essas procuras desnecessárias. Então, é isso que nós precisamos nos atentar quando nós falamos sobre esse tipo de desperdício. E, ao falarmos sobre o desperdício na produção de produtos com defeito, quando um produto em produção ou pronto para o consumo não atende às exigências de qualidade, os produtos com defeito implicam em desperdício de material, gera retrabalho ou refúgio de mercadoria, além de despender para local de armazenagem, tempo utilizado do equipamento e de mão de obra. Então, se nós observarmos que é necessário ter um controle e combater esse desperdício, porque eles implicam em outros desperdícios e, consequentemente, em outros custos desnecessários para a empresa. No momento em que nós começamos a fazer essa produção para pronto ou que nós já estejamos com esse produto pronto para consumo, e mesmo assim ele não atende às exigências de qualidade, nós acabamos gastando simplesmente tempo e material e mão de obra para a realização daquele produto que não vai ser utilizado. Então, nós precisamos ter esse cuidado também. Desperdício de estoque. Gente, esse é um dos principais que nós precisamos nos atentar quando a gente fala sobre desperdício. Porque o custo da manutenção é alto. Além do desperdício do investimento e do espaço, com ele é possível se diminuir o estoque ao se identificar as causas que levam a empresa a manter aquele estoque. Por exemplo, se você ajustar o sistema de vendas da empresa, poderá auxiliar na redução do estoque do produto. Outra alternativa é fazer a venda sobre pedido, o que pode auxiliar mais no planejamento de uma produção enxuta. Ou seja, às vezes a empresa ela simplesmente... Pronto, um exemplo que eu vou citar aqui para vocês, o momento em que nós estamos vivendo atualmente, com toda essa pandemia, com toda essa quarentena, essa paralisação. Então, assim, eu estava assistindo um documentário que falava sobre algumas empresas que estão estocando bastante material que elas já não têm mais onde estocar, porque elas acabaram produzindo pensando que teria a mesma saída, mas como tudo isso pegou todo mundo desprevenido, acabaram que elas ficaram com um estoque muito grande. E elas continuaram produzindo, que era para tentar não reduzir a mão de obra, mas chegou no nível agora que ela vai ter que começar a reduzir o efetivo para que ela consiga manter
esse quadro de funcionários e tudo mais. Ela vai ter que dispensar algumas pessoas porque ela já não tem mais estoque, ela não tem mais estoque o suficiente para guardar toda a produção que ela teve, todo o investimento que ela fez com a produção, ela está tendo agora que investir também em espaço para manter essas mercadorias, porque não está tendo saída. No local de vocês hoje, vocês estão com alguma coisa, com algum material estocado que estava previsto para saída e por conta da paralisação foi tudo parado? Assim, né? Lá na empresa aconteceu isso. E qual era a produção? A produção não estava em alta, né? Porque o faturamento iniciou o ano muito bom, né? Porque tinha estoque, sempre estava vendendo, mas o estoque sempre cheio, mas tudo faturado. Daí, como entrou essa epidemia aí, os clientes automaticamente começam a cancelar pedido, né? Exatamente. E aí você faz o que numa situação como essa? Obrigar o cara a ficar frente à situação que você sabe que nós estamos passando, não tem como, né? Assim, né? Daí a empresa busca outras medidas, né? Que até o governo impôs, né? Pois é, então assim, e vocês, e tu, Mayra, Maiara, a Elisandra, a Cris, o Alexandre, o Adair, passaram ou estão passando ainda por situações assim nos locais de trabalho? Nós faz uma semana que tivemos contrato suspenso. Segundo ele, não quis segurar metade e mandar metade embora. Diz ele, ou trabalha todos ou para todos. Daí a forma que ele achou foi suspender os contratos e ficar tipo no seguro-desemprego. Estamos aguardando para ver o que vai virar. Isso, porque o seguro-desemprego, essa opção aí que o governo deu, ela é válida por 2 meses só, né? O contrato só pode ficar suspenso por no máximo 2 meses. E aquela que é a redução da carga horária, da jornada de trabalho, essa pode ser até por 3 meses, porque aí reduz a carga horária, aí a empresa paga apenas o proporcional para aquela carga horária, né, que ela pode ser reduzida em 50% ou 70%, dependendo do tipo que a empresa vai querer fazer com o funcionário. E o restante não vai fechar o salário que ele receberia se ele tivesse empregado. Mas aí um complemento o governo vai estar fazendo também para essas pessoas, mesmo que para as pessoas que tiveram a redução na carga horária, na jornada de trabalho. Eu trabalho junto com a Fabinho, professora. Oi? Daí, eu trabalho junto com a Fábio, a professora pediu recém como é que nós estava. Ah, sim, vocês trabalham juntos, né? E hoje teve a redução da carga horária, 50%. Ai, que bom que só foi 50%, porque teve empresas que estão reduzindo em 70% a carga horária dos funcionários. É 30 dias, por enquanto. Nós acabamos ficando uma semana e pouco, meio mais devagar, não diminuindo nada em carga horária nem nada, mas diminuiu o serviço porque acabou faltando material também para nós, porque os nossos fornecedores também diminuíram as entregas, né? Mas Sim. Questão de salário, diminuiu a hora, a gente não teve nada de diminuição por enquanto. Ai, que bom. Nem de hora que bom, Alexandre. E que se mantenham assim, viu? Porque, sério, a maioria das empresas hoje elas estão reduzindo ou em 50% ou em 70% a jornada de trabalho, e as que não estão fazendo isso, elas estão fazendo a suspensão. Só que a suspensão do contrato só pode ter duração de no máximo 2 meses, e a redução da carga horária só pode ser no máximo até 3. Mas isso aí são situações que vamos ver como é que acontece, né? Mas esperamos que isso melhore o quanto antes. Mas assim, tudo isso, pessoal, que nós estamos passando hoje, reflete muito no nosso processo de gestão, na maneira como nós gerimos o nosso processo de qualidade, como nós conseguimos fazer a gestão de uma maneira que vai facilitar não só os momentos de glória, assim falamos, né? Mas eles também vão estar auxiliando nos momentos difíceis e de crises como nós estamos passando no momento. Ele vai estar dando meios para que nós possamos identificar qual é a melhor maneira de produzir, de lidar com essas situações.
porque esses custos que nós temos no momento, eles são custos que podem ser de diversas maneiras. Eles vão partir dos custos variáveis para os invariáveis, dos fixos, dos semifixos, aí eles vai envolver os custos primários, os custos de transformação, e tudo isso vai estar refletindo no nosso dia a dia. Então, nós precisamos nos atentar bastante para que quando nós vamos colocar em prática que para alcançar essa qualidade desejada de um produto, nós precisamos ter um investimento, é necessário fazer esse investimento, ou seja, seja ele de ordem financeira, de ordem emocional ou de ordem física, nós precisamos ter essa ciência de que vai ser necessário fazer esse investimento. Mesmo quando o produto não tem excelência em qualidade, ele possui um custo de fabricação, manutenção e de venda para a empresa. Então, assim, esse gerenciamento do custo da qualidade, ele vai fazer com que o custo seja o menor possível para aquela empresa. E que quando nós tratamos desses custos, a gente tem que lembrar que eles vão estar envolvendo um todo da organização, desde o financeiro até o emocional, até o físico, não só da parte da gestão, mas a parte do corpo também da empresa, né, que aí envolve funcionários, aí envolve toda essa parte que movimenta aquela organização. E assim, os custos da qualidade, deixa eu voltar aqui. Isso. Então, assim, os custos da qualidade, eles são aqueles definidos pelo sistema da gestão da qualidade, adotado pela empresa em que você está atuando no momento. E aos custos para a implantação desse sistema, né, quando nós envolvemos esses custos, é necessário incluir também aqueles incorridos pela prevenção na avaliação e na correção desse trabalho defeituoso. Ou seja, nesse quadro que eu coloquei aqui abaixo para vocês, que envolve o custo do processo produtivo, ele traz alguns casos de empresas brasileiras que ilustram os ganhos ocasionados com a implementação dos programas de qualidade. Ou seja, no momento em que nós colocamos o elemento do custo, né, a definição e os custos associados. Por exemplo, quando nós tratamos de identificação das necessidades de clientes, a definição para esse elemento de custo é que são aqueles incorridos relacionados à avaliação contínua das necessidades e percepção do cliente ou do usuário quanto à qualidade, nesse caso, incluindo os dados de confiabilidade, desempenho, que esses dados afetam a sua satisfação com os produtos ou serviços que são fornecidos por aquela empresa. Então, é essa a definição quando nós tratamos sobre a identificação das necessidades dos clientes, porque tudo isso é feito pelo nosso processo de qualidade, do processo de qualidade da nossa organização. E os custos associados a esse elemento, que envolve a identificação das necessidades dos clientes, são as pesquisas de mercado, programas para buscar a opinião dos clientes, as análises críticas de contrato ou outros documentos que afetam os requisitos do produto ou serviço, o desenvolvimento de procedimentos e listas de verificação para análise de entradas de pedidos. Então, assim, nós precisamos entender que tudo que vai envolver a nossa organização vai estar relacionada com a gente, com o pessoal da qualidade, com as pessoas que estão por trás daquele processo. Então, nós precisamos ter essa ciência. Quando nós falamos de desenvolvimento do projeto, de um produto, como definição, nós temos que eles são os custos necessários para gerenciar a qualidade na fase de desenvolvimento de um novo produto ou de um novo serviço, antes de liberar a documentação autorizada para a produção inicial. E os custos associados a essa definição são as análises críticas de projeto, são os testes de qualificação e de novos produtos. E aí agora a gente parte para os suprimentos, que a gente pensa, meu Deus, mas o que é que os suprimentos têm a ver com a qualidade? Muita coisa nós vamos ver depois, como os suprimentos está envolvido no nosso processo. E que quando nós tratamos sobre a definição dos suprimentos,
Nós falamos que são os custos voltados para assegurar a conformidade e minimizar o impacto das não conformidades dos materiais adquiridos na qualidade dos produtos ou serviços, envolvendo as atividades antes e após a colocação do pedido de compra. E e os custos associados a esses procedimentos são as avaliações dos fornecedores, a preparação e a manutenção de listas de fornecedores aprovados e do índice de desempenho dos mesmos, a análise crítica dos dados técnicos constantes na documentação de compra, o planejamento de inspeção e o recebimento na fonte, que aí é onde entra, eu acho que a Cris uma vez citou o exemplo para a gente, que ela faz essa verificação das entregas que são feitas pelos fornecedores e tudo mais, ela faz essa checagem para saber se está tudo conforme, se está tudo de acordo. É isso, né, Cris, que você citou um exemplo uma vez? Isso, prof, isso mesmo. Uhum. A minha função é inspetora de qualidade, né? Então, todos os acessórios que chegam na empresa tem que passar pela minha validação para ir para a produção, no caso, né? Daí eu tenho um formulário e faço a inspeção, por amostragem. Depois que eu libero, daí o pessoal do almoxarifado pode pegar para poder mandar para a produção. Exatamente. Então, é assim, é essa a importância que nós temos, porque tudo isso é voltado para esse planejamento de inspeção, que está voltado para a parte do recebimento na fonte, que é ali que você vai identificar, né, se vai ter algum problema ou não. Então, é nisso que nós precisamos nos atentar. E também nós falamos sobre o planejamento da qualidade do processo produtivo, que quando nós falamos sobre ele, a definição mais correta para ele é que são aqueles custos incorridos para garantir a capacidade das operações produtivas em atingir os requisitos e os padrões da qualidade. E aí, nesse ponto, nós temos o planejamento das atividades, né, que nós estamos falando sobre os custos voltados para essa definição, do controle da qualidade para todas as etapas do processo, a qualificação desse processo, inclusive os estudos de capacidade do processo, o projeto de desenvolvimento de técnicas, instrumentos de medição e ensaios, os desenvolvimentos de planos e procedimentos de inspeções e ensaios, as aquisições de implantação de softwares para os processamentos de dados de inspeção e ensaios, e sem contar que também tem a administração da qualidade, que a melhor definição para essa administração é que são os custos voltados para administrar e gerenciar essa função da qualidade, né? Que aí, no caso, entra o quê? O salário desses administradores, que aí entra gerentes, supervisores, os planejamentos do sistema de qualidade, que inclui o manual da própria qualidade voltada para esse ramo, a análise e divulgação de índices de qualidade, relatório de auditorias de custo, o desenvolvimento de planos de melhoria, o desenvolvimento de plano de melhoria da qualidade envolvendo todas as atividades, as auditorias de qualidade, nesse caso aí voltadas somente para o sistema de processo, as despesas administrativas em geral. Então, assim, são pontos que normalmente nós não nos atentamos quando nós falamos sobre qualidade, mas tudo isso está voltado, tudo que acontece dentro do corpo organizacional, do corpo empresarial, está voltado para essa administração. E existe também a educação voltada para a qualidade, que como descrição, como definição, nós temos que são os custos necessários à educação para a qualidade de todas as funções da empresa, que possam afetar direta ou indiretamente a qualidade dos produtos ou serviços. É por isso que existem empresas, e não sei se é o caso da de vocês, que fazem esses investimentos, que inclui os custos de educação, conscientização e motivação de todo o pessoal ou funções da empresa para a qualidade. Eles fornecem esses cursos ou que eles patrocinam esses cursos para os funcionários para que eles possam ser mais capacitados, para que eles possam ter uma motivação maior para desenvolver o melhor produto ou serviço com o melhor índice de qualidade que a empresa pode atingir. Então, assim, são esses fatores que acaba gerando
e que acaba sendo geridos e sendo processados por todo esse custo do processo produtivo de qualidade. Em São Leopoldo, no Rio Grande, a Andreas Steel Motosserras, nossa, gente, eu consegui falar esse nome Steel sem travar. Eles conseguiram baixar os gastos com as ferramentas auxiliares utilizadas para cada motor. Eles utilizavam, em média, $19,18 para cada uma dessas peças. Quando eles fizeram essa implantação desse sistema de auxiliares para diminuir os custos do processo produtivo, os custos com a não qualidade, eles conseguiram baixar esses valores de $19 para $4,82. Então, assim, numa produção anual de 150 mil motores. Agora, imaginem, olhem só a economia que eles conseguiram, simplesmente conseguindo colocar um sistema de gestão de qualidade para reduzir o custo do processo produtivo dentro da organização. E aqui são apenas alguns dos exemplos que eu estou citando para vocês, mas existem inúmeros outros. Por exemplo, a Amadeu Rossi, Armamentos e Munições, uma empresa de armamentos e munições. Os resultados mensurados com os programas implantados evidenciam uma redução no desperdício de materiais que anteriormente era 20% dos componentes utilizados na linha de produção, para os atuais 2,44% do processo atual. Então, assim, além disso, houve um ganho de produtividade substancial, que produzia-se 0,85 revólver por dia por funcionário, passando para uma produção de 1,75 revólver por dia por funcionário. Então, assim, olhem só a redução nos gastos. De 20% dos componentes utilizados, baixou para 2,44%, apenas com o processo de uma gestão de qualidade voltada para o custo do processo produtivo. Então, assim, é isso que nós precisamos entender, que quando nós fazemos essa administração, essa gestão, que é voltado para essas funções, nós conseguimos ter uma visão melhor. E sem falar que quando nós tratamos sobre os tipos de qualidade no processo produtivo, existem vários tipos. Segundo Robles, né, o primeiro tipo do custo de produção, do custo que compõe o custo da qualidade, é o da prevenção, que nesse caso aí é definido por Robles Júnior, em 94, como sendo os ganhos com as atividades no intuito de se assegurar que produtos, componentes ou serviços insatisfatórios ou defeituosos não sejam produzidos. Ou seja, os custos de prevenção, eles existem para prevenir esses defeitos, sejam eles no planejamento, na implementação, na mão de obra, em compras, em manutenção de um sistema de qualidade, a fim de evitar falhas e controlar a qualidade, evitando esses gastos advindos de erros, que referem-se aos gastos ocasionados como propósito de se evitar defeitos. Então, é mais viável fazer esse investimento nesse sistema de qualidade do que apostar simplesmente de que tudo vai sair correto. E aí acabar gerando produtos ou serviços com defeitos. E isso vai surgir tanto no seu planejamento quanto na sua implementação. Então, assim, as ações preventivas, quando nós falamos desse custo de prevenção, elas podem auxiliar no controle e no aumento de gastos. Porque com as ações preventivas, possibilitam que o profissional enxergue melhor o programa da empresa e do mercado, auxiliando assim a tomada de decisões. Então, com isso, nós vamos conseguir ter uma visão diferente sobre o nosso quadro de qualidade, sobre o nosso quadro de desenvolvimento dentro da organização. E quando nós falamos desses custos de prevenção, existem vários tipos de custo.
E um deles é o custo da avaliação, que é outro tipo de investimento utilizado para garantir a qualidade e o custo de detecção. Gente, é detecção, né? Não é detecção, é detecção, tá? Deu uma travada aqui na língua, mas saiu a palavra correta agora. Ou seja, a avaliação dos gastos realizados. Essa avaliação, ela visa garantir a conformidade acertada no início do processo, investigando também a entrada de insumos na produção na empresa para avaliar o grau de qualidade. E quando nós tratamos sobre essa inspeção esse custo de avaliação, nós precisamos entender que esses custos de avaliação, eles podem ser internos ou externos. E eles estão relacionados à atividade de avaliação e de detecção ou inspeção da qualidade do produto ou serviço para que os mesmos atendam aos requisitos especificados no projeto que foi planejado. E alguns dos custos incluídos nesses itens são esses que eu coloquei aqui, ó, inspeções de recebimento, inspeções do processo, inspeções de testes finais. E quando eu trato sobre as inspeções de recebimento, eu me refiro que são aquelas análises técnicas e de laboratórios para se determinar a qualidade do material adquirido. No caso, as inspeções de processos são os custos advindos da avaliação realizada durante o processo de execução ou produção de um produto ou serviço. Ou seja, neste ponto, nós verificamos a conformidade do processo. E quando nós falamos sobre as inspeções de testes finais, nós nos referimos aos custos de verificação do produto para a sua aceitabilidade. Então, assim, para que nós possamos entender a maior contribuição nos custos de avaliação, são necessários que os gastos com o pessoal de inspeção, teste e separação de peças defeituosas sejam levantados, porque existem outros exemplos de custo de avaliação, que no caso, os outros custos de avaliação que existem também no caso são coletas, análises e relatos de dados da qualidade, as inspeções de acessórios, simulações, custos de verificação e revisão de um produto, testes de produtos, inspeções de matéria-prima, aceitação desse produto. Então, assim, são X fatores que esses custos são analisados a fim de se obter os resultados que identifiquem e avaliem se essas características do produto ou do serviço, elas estão dentro dos padrões que satisfaçam e que minimizem as expectativas, para que satisfaçam minimamente as expectativas do cliente, para que ela possa obter um índice de satisfação maior possível. Então, é por isso que esses custos de avaliação são essenciais e é preciso que as empresas façam esses investimentos, porque é bem melhor você ter um cliente satisfeito que vai falar bem da sua empresa, bem do seu produto ou serviço, do que você ter um produto advindo de uma empresa que não te satisfaz, que não realizou aquilo que você esperava. E eu falo por mim, isso causa uma decepção. Eu acredito que com vocês é a mesma coisa. Me digam aí que quando vocês estão esperando um serviço ou um produto que não vem de acordo com o que vocês estavam esperando, não dá uma frustração? Vocês não ficam tristes ou acabam não fazendo mais a indicação daquela empresa, daquele fornecedor? Certeza. Com certeza. Quem não gosta? Às vezes parece que o dinheiro da gente tem menos valor que o dos outros. Você tirou as palavras da minha boca, daí. É exatamente isso. Parece que nesse momento o nosso dinheiro tem menos valor do que o dinheiro do outro. Aí é nesse ponto aí que nós precisamos entender que tudo que nós vamos desenvolver e colocar em prática precisa ter o maior índice de qualidade possível. Eu preciso atingir o máximo de qualidade que eu puder na hora que eu for executar aquele trabalho ou produzir aquele produto, realizar aquele serviço.
Exatamente por isso, porque eu preciso entender que aquilo ali vai vir um feedback, eu vou receber um retorno daquele trabalho. E todo mundo, pelo menos eu falo também por mim, quando eu sei que alguém fez um trabalho bem feito para mim e que atingiu as minhas expectativas, você faz a indicação dessa pessoa para todo mundo, né? É isso Com aí, quando certeza. vem mal feito, também a gente já fala que lá é. Já fala na hora, mas não tem quem não fale, né, minha gente? Mas quem é que vai? Ninguém tá rasgando dinheiro, né? Ednilson entrou agora. Então, assim. Sim, prof. Cheguei um pouquinho atrasado, mas eu vou fazer as atividades, não se preocupe. Não, sem problemas, e a gente vai vendo aí qualquer coisa, se tiver dúvida, depois você vai me chamando e a gente vai conversando. Então, assim, nós só precisamos ficar alerta com uma situação, porque para que haja qualidade no processo, nós precisamos lembrar que o processo de avaliação, ele deve buscar a verificação desde a matéria-prima até o produto acabado ou o serviço prestado, avaliando e propondo mudanças. Porque, às vezes, no momento em que nós entregamos esse produto, nós precisamos continuar fazendo a avaliação dele, para saber se ele realmente está de acordo com o que foi proposto, com o que foi vendido ou com o que foi colocado em contrato para aquela pessoa, para aquela empresa, enfim, para o cliente. Nós precisamos dar essa certeza e ter essa convicção de que está de acordo com o que nós colocamos. Porque o mercado é competitivo e ele obriga com que as empresas busquem sempre essa melhoria contínua, com que ela fique sempre se renovando, sempre se reinventando. Porque se uma empresa não faz isso, ela pode ter certeza que outra empresa fará. Então, querendo ou não, o mercado hoje, ele nos obriga a ter a melhor empresa, a ter o melhor produto e a prestar o melhor serviço. Porque se eu, como empresa, não fizer isso, eu garanto que outra empresa vai fazer. Então, assim, é essa consciência que nós temos que ter. Avaliar os processos e produtos é indispensável para que uma organização que visa atender os seus clientes da melhor maneira possível continue crescendo. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Como é que nós estamos? Não falta muita coisa para a gente finalizar, não. Mas me falem como é que vocês estão. Tá tranquilo? Bem tranquilo, prof. Bem entendível. Ai, tava com a garganta seca. Voltar aqui, já estava até tossindo. Então, que bom. Caso surja alguma dúvida, vocês vão me chamando e a gente vai conversando, tá? Então, assim, nós já... Oi. Com relação às aulas da semana passada, eu apresentei a declaração para a Paula, não pude ir porque eu estava em viagem com a empresa. Como que fica as atividades daí das aulas? Ednilson, eu vou fazer o seguinte. Gente, eu queria até pedir desculpa para vocês, porque eu mandei o link e as pessoas não conseguiram acessar, né? E aí, eu fui passar essas aulas para o YouTube, para que aí eu conseguisse gerar um link. Gente, por Deus, eu passei quase uma semana para conseguir fazer isso. Inclusive, a Andréa, eu acho que está online aqui com a gente hoje, né? A Andréa tá, eu vi aqui agora. E eu até chamei a Andréa porque eu ia mandar os links das aulas para ela assistir. E eu consegui agora. Quer dizer, consegui agora não, eu consegui segunda-feira. E então, assim, Ednilson, eu vou te mandar o link da aula, da nossa última aula de de quarta-feira passada. E aí você assiste. Se você tiver dúvidas, você me chama e eu tento conversar contigo, tá? Tento te orientar da melhor maneira. E a mesma coisa vai ser contigo, tá, Andréia? Eu consegui os links das duas últimas aulas que eu gravei, eu vou te mandar para que tu consiga ver, assistir. Se tiver algumas dúvidas, tu me chama, mas aí a gente vai realizando as atividades. Pode ser? Pode ser sim, prof. Pode ser sim. Só me diz uma coisa, prof. Só vai ter atividades da aula da aula de quarta-feira ou vai ter em todas as aulas? Em todas as aulas sim, nós temos atividades, em todas as aulas. Porque a gente vai vendo... Se a professora puder, então, me passar todos os links, que daí eu vejo os vídeos de volta das aulas e mando as atividades no e-mail da prof.
Ou que a Tá. professora achar melhor. Na verdade, assim, Ednilson, eu só tenho o link das 2 últimas aulas, que foi eu que enviei o link para vocês e fiz a gravação. As outras aulas, quem enviava o link era a Paula, e a gravação eu não sei por quem é que estava sendo feita, era por algum de vocês. Eu acho que era sempre o Adair que colocava para gravar, não lembro quem. E então eu só tenho o link dessas 2 últimas aulas. Mas provavelmente a Paula tem o link das outras aulas, e aí eu vou pedir para que ela mande no grupo o link de todas elas, pode ser? E aí você vai assistindo, de acordo com o que for pedindo, as atividades, aí a gente vai conversando, ou vocês me mandem mensagem. Inclusive, Andréia, eu até tentei te ligar na segunda-feira e não consegui, te mandei mensagem, mas eu acho que tu também não visualizou. Que era justamente para te informar que eu tinha conseguido baixar os links das últimas aulas para ver o que é que você queria, se eu podia te mandar, como é que estava, eu não sei, não consegui mais falar contigo. Pode me mandar todos os links que tu tiver, as atividades para fazer, que tá meio complicado. O celular, o único que tinha aqui também deu uma pifada. Daí eu não consegui ir lá na Unix Informática mais. Quero ver se consigo ir lá amanhã. Não, Daí eu sem pego tudo lá. problemas. Então, tanto a Andréa quanto o Ednilson, eu vou estar mandando os links das aulas e aí a gente vai conversando, tá? Se vocês assistam e se surgirem dúvidas ou alguma outra situação, me mandem mensagem que dentro do possível eu vou auxiliando vocês, tá? Eu não garanto sempre responder de imediato porque eu tenho outras turmas e aí às vezes eu não estou disponível no momento, mas sempre que eu tiver, eu vou estar dando retorno para vocês, pode não ser de imediato. Tá? Tranquilo, prof. Eu até peço desculpa porque eu avisei assim, tipo, em cima da hora para Paula, mas assim que puder eu já te envio as atividades feitas. Não, sem problemas. Não se preocupa não que a gente ainda tem tempo. Agora sim, nós só temos mais 4 aulas sobre inspeção e monitoramento. Então eu vou pedir que vocês fiquem atentos para que não ultrapassem o nosso prazo, porque senão vocês vão acabar sendo prejudicados, tá? Sim, sim. Na medida do possível, eu quero até o final de semana eu já passo todas as atividades realizadas. Não, sem problemas. E qualquer dúvida, me chamem que eu vou estar à disposição de vocês. Então, assim, só para a gente dar sequência aqui, que não falta muita coisa, nós vamos falar agora sobre os custos de falha. Os custos de falha, quando nós falamos sobre a não qualidade dos produtos, ela está bastante voltada para as falhas no processo de produção, sobre as falhas que se encontram nesse processo de produção. Então, assim, essas falhas, elas podem ser geradas por ineficiências das ferramentas da qualidade e podem ser evitadas por ela. As falhas na produção estão associadas a processos internos ou externos da organização. E quando nós falamos dessas falhas, nós podemos perceber que elas estão divididas em 2 grupos, os custos de falhas internas e os custos de falhas externas. E quando nós falamos das falhas internas, nós precisamos entender que as falhas internas são aquelas decorrentes da produção de peças defeituosas antes que elas cheguem aos clientes. Ou seja, são os custos cometidos nesta fase que podem ser considerados como prejuízos, pois resultam na diminuição do lucro da empresa. Só que o interessante da falha interna, que nós vamos observar agora, é que geralmente esses custos, eles estão relacionados à ineficiência na aplicação de recursos nos custos de prevenção, principalmente quanto à capacitação do corpo funcional. Nós sempre pensamos que esses custos de falhas internas, elas estão voltadas por causa de algum processo ou por causa de alguma máquina, mas às vezes é apenas o corpo funcional. Às vezes é o próprio funcionário que não está capacitado o suficiente para realizar aquela tarefa. Às vezes realmente pode ser algum maquinário com defeito. Então, assim, a falta de gerenciamento adequado, a sua otimização de tempo e de recursos dentro da organização poderá levar a empresa a suportar custos de falhas internas geralmente muito altos diante de outros custos e pode acabar gerando uma dívida desnecessária para a organização.
Então, assim, alguns exemplos comuns de falhas internas são os refugos, são peças rejeitadas e retrabalhos de peças, retrabalhos, paradas de produção devido a peças defeituosas. Bastante. Oi, como é que é? Como é, Maiara? Foi a Maiara que falou? Acho que foi a Cris pela voz. Foi a Cris? A Cris. Vamos aí, Cris, me conte, me diga o seu relato. Eu gosto de ouvir essas histórias de vocês. Ela estava reclamando do professor que estava cortando a ligação dela. Ah, tá cortando, eu não ouvi. Então, beleza, deixa sem problemas. Sem problemas, então vamos aqui. Então, quando essas falhas internas, como eu estava citando esses exemplos, a reinspeção de lotes ou estocagem, ou estoques, né? A parada de produção devido a peças defeituosas, que foi o que a Cris falou que tem bastante. A reengenharia de produção, repetição de testes, sucatas. Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esses custos de falhas internas, eu trouxe aqui alguns elementos desses custos. Essas informações abaixo aqui, ela vai nos ajudar a identificar melhor o que é a falha no nosso dia a dia de trabalho. Por exemplo, falhas de projeto de produto ou serviço. Nesse caso aí, são aqueles custos não planejados que existem em função das inadequações inerentes ao projeto e a sua relação com a execução das operações de produção. Destacam-se que não estão considerados os custos relativos às alterações solicitadas pelo cliente para a melhoria do produto ou os esforços maiores de reprojetos que fazem parte do plano de marketing da empresa. E, nesse caso, as falhas associadas são ação corretiva de projetos, retrabalhos devidos a mudanças do projeto, a Cris está com problema no vídeo, né, Cris? Eu vi agora a tua mensagem. Pessoal, todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Sim, prof. Eu estou ouvindo bem. Sim. Ah, eu acho que deu um probleminha só com a Cris, então. Depois eu vejo com ela e qualquer dúvida que ela tiver, eu vou tirando depois. Ela Mas falou então... que voltou, que tá normal agora. Ai, que bom. Acabei de ver aqui também a mensagem dela. Que bom. Então, assim, as falhas associadas às falhas de projeto, de produto ou do serviço são os retrabalhos devidos às mudanças de projeto, sucatas devidas às alterações de projeto também. Existe também as falhas de suprimentos, que no caso são os custos devidos às faltas de materiais de fornecedores em relação aos requisitos de qualidade, inclusive com o pessoal envolvido nessas atividades, tendo essas falhas como rejeição de materiais comprados, reposição de materiais comprados, retrabalhos sobre os materiais não conformes recebidos do fornecedor, que no caso, volto a falar da Cris, é tudo aquilo que ela estava falando da conferência no momento que vai receber esses produtos. Existe também as falhas de operação, no caso de produtos ou serviços, que aí são os custos de falhas de operação que quase sempre representam uma significativa porção dos custos gerais da qualidade e que podem, geralmente, serem vistos como os custos relacionados com produtos ou serviços defeituosos, descobertos durante uma operação de processo. E gera como falha associada a análise do produto ou serviço não conforme a ação corretiva, retrabalhos e reparos de operação, reinspeções ou retestes, operações extras, sucatas de operação, subclassificação,
do produto ou serviço final, usualmente chamado de produto de segunda linha, horas de trabalho por falhas internas. Então, assim, quando nós começamos a colocar tudo isso no papel, nós começamos a ver que X fatores são considerados como falhas internas dentro da organização, são consideradas como falhas que travam o processo e que, às vezes, geram custos desnecessários para a organização, que não estavam previstos. E sem contar que ainda existem outros custos de falhas internas. Dentre eles estão os problemas de embarque de material, reelaboração de propostas antes de submetê-las aos clientes, o comparecimento a reuniões internas sobre problemas da qualidade, redução de receita e penalidades devidas a atrasos nas vendas faturadas, projetar novamente um item devido a erros ou problemas de fabricação. Então, assim, são X fatores que acontecem que quando nós começamos a olhá-los realmente como os custos provocados dentro da organização por causa da não qualidade, nós começamos a observar que tudo isso tem um peso muito grande dentro da nossa organização e que isso reflete. E assim, e se nós observarmos esse quadro acima, nós podemos verificar que as falhas internas são muitas. E olhem que aqui eu não citei todas, eu citei apenas algumas esporádicas que são identificadas com mais facilidade dentro do nosso processo de produção ou de serviços. Então, assim, é necessário que nós estejamos sempre atentos aos processos e sempre revê-los. Porque, assim, quando nós fazemos essa revisão, nós podemos reduzir ao máximo os problemas e falhas que possam vir a acontecer futuramente. Além disso, uma falha interna, ela pode ocasionar uma falha externa, que é o que nós vamos começar a ver agora. Algumas vezes, as falhas externas encontradas, elas foram provocadas por falhas internas que passaram despercebidas pelo processo de qualidade, ou que não realmente foi observada ou que não tinha uma conferência devida. Porque quando nós falamos de falhas externas, nós estamos nos referindo que são os custos resultantes da incapacidade de um produto ou serviço em satisfazer as exigências de qualidade após o seu fornecimento. Nós sempre estamos nos referindo a essa incapacidade que esse produto terá de satisfazer a proposta que ele tinha. Então, assim, se uma empresa recebe reclamação de seus consumidores, pode existir uma falha. Sempre vai, uma empresa nunca vai receber reclamação de seus consumidores em vão. Se ela receber uma reclamação, é porque existe uma falha ali por trás. Às vezes pode ser pequena e às vezes pode ser grande. Então, assim, para o processamento dessas reclamações de clientes, dependerá de mão de obra para essa análise, implantação de uma ação corretiva, o que significa em aumento nos custos, porque eu vou ter que direcionar uma equipe para estar identificando realmente se aquela falha é verídica e que, caso seja, aonde ela ocorreu, o que gerou, o que está ocasionando essa falha, este erro, esse defeito, enfim. Digamos que em caso de recalço, é necessária a utilização de desmontagem, transporte, horas extras, despesas de clientes que deverão ser suportadas pela empresa, processos judiciais dependendo do tamanho do prejuízo, tempo, nova garantia e a perda da imagem da organização, né, gente? Porque venhamos e convenhamos que quando é exposto para os clientes, para a pessoa que queria aquele produto, as falhas existentes neles, venhamos e convenhamos que a imagem da empresa fica manchada. A pessoa já começa a ter uma insatisfação e a credibilidade daquela organização começa a cair, porque você passa a não ter mais a mesma confiança que você tinha anteriormente nessa empresa. Adair, você está aí com a gente? Está falando alguma coisa? Não, só ia falar que não estava trocando o slide. Ah, tá, desculpa.
Então, assim, os custos por falhas externas, ela afetam o perfil da qualidade do produto ou serviço, gerando tantos custos mensuráveis como os não mensuráveis, podendo muitas vezes tornar o negócio inviável, dependendo da dimensão que tomar. Então, nós precisamos ter esse cuidado, ter essa atenção. Pessoal, me deem só um minutinho. Já. Pronto, pessoal, voltei. Então, assim, nós precisamos... um exemplo para a gente falando um pouquinho sobre esses recalques e tudo mais, voltados para essas situações do custo da não qualidade, como eles são importantes para a nossa organização. Digamos que um fabricante de automóveis, né? Vai realizar um recalque de um lote de veículos devido a um problema detectado na caixa de direção. Um exemplo, um simples exemplo. Dependendo da maneira como foi exposta essa situação aos seus clientes, me digam aí, vai despertar uma falta de confiabilidade no produto? Qual é o ponto de vista de vocês? Com certeza, e não só na peça trocada, né? Na peça que irá ser substituída, no conteúdo inteiro. Exatamente. Nós passamos a perder a confiança que nós tínhamos naquele veículo. Ah, mas aquela pecinha defeituosa foi trocada. Mas e aí, será se realmente era só aquela peça? Então, assim, quando nós falamos sobre essa gestão de qualidade, nós precisamos entender que tem muita coisa por trás daquela falha, daquele problema, daquele defeito, daquela prestação de serviço não bem dada. Existem X fatores que estão voltados para aquele problema que nós não entendemos, que nós precisamos levar em consideração, que ele vai refletir bastante. Então, assim, a exposição negativa da empresa, ela pode levar, ela pode sofrer, na verdade, consequências relevantes. De uma maneira que ela pode perder clientes, ela pode ter uma diminuição nas vendas, pela divulgação negativa dos clientes. Como a gente estava citando anteriormente, a gente mesmo começa a fazer propaganda negativa quando a gente não gosta de um produto ou quando o produto é mal feito. É ou não é? Nós somos os primeiros a falar, olha, não tá indo, não tá dando, não gostei, o produto é de má qualidade, não é bom, é isso, é aquilo. Então, assim, a gente mesmo tem essa visão de que se o produto não tem uma boa qualidade, nós vamos ser os primeiros a falar. Imagine se isso é um produto produzido por nós, pela nossa empresa. E nós queremos que a nossa empresa sempre vá bem. Então, assim, eu trouxe nessa nova tabela que vocês estão vendo aí, esses elementos de custo, né? Que nesse momento, quando nós falamos sobre essas falhas externas, o cliente já está envolvido e o processo de solução dessa falha pode ser mais complexo e oneroso à empresa do que nós imaginávamos que poderia ser. Ela estava lá? Então, assim, nós precisamos ter essa ciência, ter esse cuidado de que essa falha ela já não está mais dentro da organização, ela está fora, ela já envolve os clientes que consumem o produto ou o serviço. Por exemplo, a administração de reclamações. São todos os custos incorridos na investigação, julgamento e resposta às reclamações individuais dos clientes ou usuários por razões de qualidades. Quais são os custos associados a essa definição? Com o suporte e atendimento a essas reclamações. A responsabilidade civil pelo item. São os custos incorridos pela empresa devido às reclamações de responsabilidade pelo produto ou serviço. Como custos, nós temos os custos com honorários advocatícios, com registros e indenizações. Produtos ou serviços desenvolvidos são os custos incorridos para manusear,
transportar e contabilizar o produto desenvolvido, bem como avaliar e reparar ou trocar esses bens que não atendem aos requisitos de aceitação pelo cliente ou usuário, devido a problemas de qualidade. Não inclui gastos com reparos realizados como parte de uma manutenção rotineira. Ou seja, o custo do produto retornado para retrabalho e custo do produto rejeitado e desenvolvido, erros de marketing, no caso, custos com substituições devidos a erros na interpretação dos requisitos do consumidor. Gente, quem nunca comprou um produto e teve que mandar devolver porque ele veio com defeito, já veio danificado, já veio com algum problema? Então, assim, é um transtorno para o cliente e é um transtorno para a empresa. E querendo ou não, quando isso acontece, automaticamente nós já começamos a fazer uma propaganda negativa dessa empresa. Porque se nós escutamos que alguém está falando, poxa, viu tal produto, vou comprar em tal lugar. Aí você já fala, não faz isso porque eu comprei e deu errado e o meu veio com problema. Então, nós somos os primeiros a fazerem as propagandas negativas. E isso é comum, isso é normal. É por isso que a imagem dessa organização ela fica tão prejudicada. E é por isso que o programa de qualidade ele precisa estar voltado para essas questões, principalmente tratada com produtos ou serviços devolvidos, porque os erros de marketing são grandes. Os custos com as substituições desses erros, nessas interpretações de requisitos com os consumidores, são altíssimos. Então, nós precisamos nos atentar para essas questões. Sem contar que vem a solicitação em garantia, que é o custo total envolvido na correção de não conformidades nos produtos em garantia. Ou seja, desenvolve-se os custos de pessoal, de serviço e administrativo que não podem ser custeados na conta de garantia, mas que não estão fazendo trabalho associados com elas. Ou seja, são custos de substituição de produto durante o período de garantia. Ou seja, é um produto substituído na garantia, é um produto que a empresa vai estar produzindo para envio ao cliente com prejuízo, no caso para a empresa, né? Uma vez aqui em casa nós compramos um climatizador. Novinho e tal, chegou de fábrica, utilizamos ele uma vez, aí o meu esposo disse, olha, tem um problema aqui que ele não está fazendo o que ele deveria fazer, acho que ele não estava voltando a água, alguma coisa assim. Aí, como nós detectamos esse problema ainda dentro do período de garantia para troca, nós efetuamos a troca. E o que isso ocasionou? Eles tiveram que pagar pelo envio do produto com defeito e tiveram que mandar um produto novo para a gente. Então, assim, olha só o trabalho e o custo que eles tiveram simplesmente por causa de um defeito, de uma falha no envio do seu produto. E sem contar que eu fiquei meio assim em relação a esse site, em relação a essa empresa que vendia esses climatizadores. Mas é só para nós termos uma ideia de como tudo isso funciona. Como essa solicitação de garantia ela é importante, principalmente para o cliente, porque é um respaldo. Mas é um ponto importante que a empresa precisa se atentar, porque se nesse período qualquer objeto dela danificar ou der algum problema, é responsabilidade dela. Obviamente que se não for problema de mau uso, né? E tem também a alteração das especificações do projeto, que são os custos para atualizar ou alterar as especificações de produto e serviços no local de operação, para uma nova condição de projeto, baseada em recálculos significativos para minimizar ou mesmo eliminar as deficiências do projeto anterior. Inclui somente aquelas últimas modificações devidas aos problemas de qualidade. Inclui-se a esses custos incorridos como resultados do recolhimento de produtos ou componentes já em uso, a fim de corrigir problemas que não puderam ser previstos, no caso, como os recal. Campanha de campo são os custos dessa definição. Após a distribuição de um produto no mercado, pode ser constatado ainda durante a vida útil que um componente precisa ser trocado. Exemplo, uma campanha de substituição de rolamento externo de cubos das rodas traseiras do Corsa. No caso, erros de engenharia,
Então, assim, existem X situações que envolvem essas alterações de especificações de projetos. E para que a gente possa finalizar, nós temos as penalidades pós-entrega. São os custos incorridos para o pagamento das penalidades por falha no atendimento aos requisitos contratuais pós-entrega do produto ou serviço. Muitos incorridos por devoluções e atrasos na entrega, conforme contratos. Concessões ao cliente, usuário, são os custos incorridos sobre e acima dos custos de vendas normais com clientes ou usuários que não estão completamente satisfeitos com a qualidade dos produtos ou serviços recebidos. Exemplo, descontos de vendas, exceções de garantias de produtos ou serviços, são exemplos de custos voltados para concessões ao cliente ou ao usuário. E tem também as perdas de vendas, que como definição nós temos que são os custos incorridos pelas perdas de margem de lucro devido à redução de vendas por problemas de qualidade. Como exemplo, nós temos quantidade de negócios que são perdidos no período medido. Esse elemento está associado com a perda da imagem pela empresa, do ponto de vista do cliente. E como custo, por causa dessas perdas de vendas, nós temos o desgaste da imagem da empresa, que aí, para recuperar, demora um pouco. E, às vezes, dependendo do trabalho, se não for bem feito, nem recupera. E outros custos que nós podemos associar como falhas externas, inclui-se qualquer outra conta associada ao produto ou serviço no local de operação, como uma assistência técnica, diretamente atribuído à correção de imperfeições ou testes especiais, que nós não incluímos esse exemplo nos itens anteriores. Então, assim, é só para nós nos atentarmos que as falhas, elas são constantes e que elas podem influenciar de maneira negativa a imagem de uma empresa, além de causar inúmeros prejuízos para essa organização. É por isso que a importância em procurar a melhoria contínua dos processos tem que ser constante, porque só assim será possível ter o controle e a solução desses problemas de uma maneira eficaz. Então, assim, nós temos que nos atentar quanto pessoas voltadas para a área da qualidade. E com isso, eu vou pedir que vocês olhem aí agora que eu vou estar mandando no grupo. Deixa eu verificar aqui. Cris, acabei de verificar aqui que tua conexão caiu de novo. Eu não sei se você está me ouvindo. Mas eu vou mandar o link da aula depois, tá, pessoal? Sim, Prof, agora eu estou ouvindo. Eu vi agora a tua mensagem. Desculpa, não tinha visto antes. Eu acho que a internet deu uma bloqueada, mas agora voltou. A internet, esse período aqui, dá um ventinho, ela já começa. Então, assim, eu trouxe um case aqui para a gente, um estudo de caso, que eu quero que vocês leiam e que vocês me mandem no e-mail. Eu acho que todos vocês já têm o meu e-mail, né? Eu acho que eu nem coloquei aqui escrito. Sim. Então, pronto. Então, olhem aí o material que eu mandei para vocês no grupo. Eu quero que vocês leiam esse estudo de caso e que, em cima de tudo que nós vimos hoje, que nós conversamos, eu quero que vocês façam a resolução, que vocês me respondam aquelas perguntas que estão no final do estudo de caso. Pode ser? Tá bem tranquilo hoje, tá bem leve. E aí vocês têm até segunda-feira para estar me enviando essas respostas. Tendo em vista que amanhã nós vamos ter aula novamente, tá, pessoal? Só que amanhã já vai ser a análise dos processos e produtos. Amanhã é uma outra disciplina. Amanhã não é com a Paula? Não, amanhã é comigo, gente, que eu tô sabendo. Vou ver com ela, mas eu acho que é comigo. Porque ela tinha combinado de um trabalho que nós tínhamos que apresentar. Amanhã nós tínhamos que apresentar um trabalho. Melhor que seja com a professora Deise, então. Olha vocês. Eu tô pegando vocês no flagra. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar uma mensagem para a Paula para saber se é isso mesmo. Se vai ser eu ou se vai ser ela. Não sei, é porque eu recebi o calendário e no calendário está informando que a aula de vocês amanhã é comigo.
mas eu confirmo com ele e aviso vocês no grupo, pode ser? Mas nem precisa mandar mensagem, pode dar aula amanhã. Ai, Deus. Se Concordo fosse tão plenamente. Se fosse tão Eu também fácil assim. concordo, prof, porque eu tô por fora de tudo agora. Meu Deus do céu, gente, não me bota em pressão, viu? Isso, nem queira aula amanhã, tem que apresentar o projeto, então vamos ficar com a professora Deise amanhã. Eita. Então tá, então vamos fazer o seguinte. Vou conversar com a Paula para saber se sou eu ou sou ela, mas independente eu respondo no grupo. E aí, tá o estudo de caso, são 4 perguntas, e eu quero que vocês façam essas perguntas no Word e me mandem no e-mail, pode ser? Pode ser. Tranquilo. Beleza. Sim, Então, pode ser. pessoal, vocês têm até segunda-feira para me entregar esse trabalho. Não deixem de me enviar, ele está bem fácil dessa vez, está bem de boa. Vocês não vão ter dor de cabeça, eu acredito. Mas, enfim, se surgir alguma dúvida, alguma situação, é só vocês me chamarem, me mandarem mensagem, sabem que podem me chamar, que sempre que eu estiver disponível, eu vou estar respondendo vocês. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal, Beleza. frente ao que nós vimos, ao que foi falado? Como é que tá? Tá tranquilo? Tá tranquilo da minha Aqui parte. tá tranquilo. Beleza. Olhando o Então. calendário aqui, professora. Olhando o calendário Desculpa, aqui. como? Olhando o Daí calendário tá aqui, segundo. Tá chegando bem ruim a tua voz aqui para mim, tá? Monitorar que é o processo entre hoje e ontem. Daí eu não tô conseguindo te entender. Então, me manda uma mensagem no privado ou no grupo para eu poder te responder, porque eu não tô conseguindo te ouvir. O professor recebeu meu e-mail, o último e-mail? É a Maiara? É. Maiara de Deus, recebi. Tu me mandou mensagem, eu esqueci de te responder, né? Gente, eu sou péssima. Aham. Desculpa, às vezes- desculpa. Aham. Eu vi e aí na hora eu tava vendo uma ligação e acabei que eu esqueci de responder depois, mas eu recebi sim, tá? Tá bom. Obrigada. O professor queria ver Professor. com tu, eu... Pode Oi, falar, Ednilson. Ednilson. Se puder, manda o link para nós, por favor. Vou te mandar sim. Vocês querem que eu mande no grupo ou eu posso mandar só para ti? Eu acho que pode ser no privado. Não, então beleza. Então eu vou estar te mandando. E aí, qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar, tá? Beleza, então. Muito obrigado. Nada. Pessoal, então, tranquilo por hoje? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Mais alguma informação? Tranquilo, então. Tá tranquilo. Boa noite, então. Boa noite, turma. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Certo, então, boa noite. Boa noite.